Olá, intercessor do AMAI, guerreiro das nações. Estamos aqui na nossa série e é o nosso último encontro de número 38 no nosso guia de estudos do AMAI, volume 3, onde nós estaremos falando com você sobre as múltiplas formas de fazer a obra de Deus. O texto de 1 Pedro 4,10 nos diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então nós vamos hoje, na nossa série também especial dentro do AMAI, com a missionária Simone, nosso quarto encontro. Nós estamos aqui falando sobre nações, povos não alcançados, a igreja perseguida. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho, de um pouco de história. Ela vai contar um pouquinho da história dela e nós vamos entender bem melhor essa lição ouvindo a experiência da missionária Simone. Ela trabalhou 7 anos lá em Moçambique. E o trabalho dela foi de uma missionária tradicional. Nós usamos esse termo em missões, onde ela apoiou a igreja local, ali já existente, ensinando, treinando os nacionais, trabalhando dentro da comunidade cristã, também em ações evangelísticas dentro da cidade onde ela estava. Mas depois Deus a levou para um país muçulmano e a missão, teve continuidade, mas o trabalho, a maneira de cumprir a missão foi radicalmente diferente, na mesma missionária. Então, conte-nos um pouco sobre essa sua experiência, Simone. Foi totalmente diferente mesmo, uma viravolta, assim, né? E eu acho bem importante falar. É uma experiência que eu tive na transição. Eu estava no Brasil, a gente saiu de Moçambique, eu estava no Brasil, e aí eu saí do Brasil, eu estava no Brasil, ganhei o meu bebê, e eu saí do Brasil, né? O meu bebê tinha, o Davi, ele tinha 3 meses de idade, e a gente não foi direto para o Senegal, a gente foi para os Estados Unidos fazer uma reciclagem de missões, lá na Igreja Quadrangular, lá dos Estados Unidos. E lá eu fui no Angelus Temple, onde nós estávamos fazendo treinamento, e eu fiquei assustada, sabe, pastora, com o culto, assim. O culto era muito diferente do que eu estava acostumada aqui no Brasil. E de tudo que era, assim, a gente mais o tradicional, né? Então era muito luzes, muito rock, era muito diferente. E eu até tive vontade de sair daquele culto lá. E eu tava com um bebê, né? Na época ele tava com quase 5 meses. E daí eu falei, nesse barulho e tudo. Mas eu fiquei. De repente eu comecei a sentir uma presença de Deus, mas uma presença muito forte de Deus. E aí Deus começou a ministrar no meu coração e Deus me deu uma palavra lá naquela igreja, né? Lá na nossa igreja sede. Deus falou assim para mim assim: da mesma maneira que aqui está sendo, o culto é totalmente diferente, mas você está sentindo a minha presença. O que eu vou fazer lá no Senegal é totalmente diferente, mas eu vou estar contigo. Que lindo. E eu guardei aquela palavra, falei, né, com o meu esposo, e depois a gente teve várias palavras ainda a respeito disso, que Deus ia fazer algo diferente. Mas a gente não pensou que Deus ia fazer algo tão diferente. A gente chegou no Senegal, um país muçulmano, nós dois com o coração para o mundo muçulmano, sempre, né, orando e querendo servir no mundo muçulmano. Mas o que você faz num país onde as igrejas que existem lá são igrejas internacionais e são igrejas de estrangeiro? O local, o senegalês, não vai para a igreja. Então nós começamos a orar e falar: Deus, o que o Senhor quer que a gente faça? E a gente via, né, algumas igrejas sendo abertas, mas não ia, o senegalês não ia. Por quê? Por causa do medo da perseguição. O vizinho vê, a família vê, acaba o emprego, é muita perseguição. Veja, o Senegal é um país laico, só que a sociedade persegue muito.
E nós começamos a orar e nós pedimos também para os nossos intercessores para estar orando que o Senhor nos desse uma direção. E passou-se, sabe? Passou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses e nada. E eu queria deixar aqui para você que às vezes a gente ora e não vem a resposta de imediato. Mas Deus estava preparando toda uma questão ali. E nesse meio termo eu comecei a ser convidada para algumas coisas e eu até questionava assim, sabe? Mas por que eu estou sendo convidada? Às vezes eu era convidada para uma festa de embaixada, depois eu era convidada para um grupo de mulheres que eram embaixadoras e eu comecei a pensar assim, Deus, mas o que o Senhor está fazendo com isso? Eu não vim aqui para ir nesse tipo de lugar, né? E aí sempre eles falavam, se você puder trazer alguma coisa, e eu levava alguma coisa. E foi ali que Deus começou a fazer as coisas, porque eu levava, eu creio que realmente a bênção de Deus estava ali. E aí eles gostavam muito da torta ou daquilo que eu levava e aquilo começou a ficar famoso. E nós começamos a entender que Deus estava fazendo alguma coisa. Né? E um dia Deus falou para nós assim, eu vou te dar graça diante dos homens, no trabalho das suas mãos. E aí nós começamos então, resumindo a história, né? A gente resolveu mas Deus falou, né, para nós para abrir um café. Imagine só, queridos, pastora, eu trabalhei bem tradicional em Moçambique, com abertura de igreja, várias coisas, né? Ajudei lá na abertura de uma igreja, depois trabalhava com o Conselho Nacional e de repente você vai para um lugar e Deus fala para você abrir um café. Mas aquele café se tornou a nossa igreja dentro do mundo muçulmano. E Deus usou, olha como Deus prepara as coisas. Nada é tempo, né, perdido para Deus. Lá em Moçambique, quando eu morava lá, o lugar onde que eu morava não tinha nenhum restaurante, não tinha nada, né? Então, às vezes, para comprar alguma coisa diferente, a gente tinha que viajar para um outro país para trazer algum ingrediente diferente. Então, tudo a gente tinha que fazer. Se queria comer um bolo, tinha que fazer o bolo. Se queria comer uma lasanha, tinha que fazer a massa da lasanha. E ali, então, nesse processo, eu fui me aprimorando na questão da cozinha. Eu não estava entendendo que Deus já estava preparando ali. Lógico que eu entendo que quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, Deus nos dá uma graça, uma capacidade especial para aquilo. E eu sei que tudo aquilo que eu fiz lá, e que a gente chegou até a ganhar prêmio, a gente foi capa de... O café foi capa de revista, mas é porque a graça de Deus estava ali. Sim. E sabe o que aconteceu? Aquele café, pastor, ele se tornou um refúgio para os perseguidos. Por quê? A princípio nós pensamos assim, vamos pegar 50% do funcionário cristão e 50% muçulmano para um influenciar o outro. Só que não deu certo, porque o medo era tão grande daqueles que eram convertidos, de ser denunciados, porque eles viviam, né? A família deles não sabiam que eles eram cristãos, porque senão eles tinham sérias consequências. Então, aí nós começamos a orar e Deus foi tirando um por um, e Deus só trouxe aqueles. Então, quem veio trabalhar no nosso café? Aquele que o pai tinha tentado enforcar ele, outro que a família tentou esfaqueou, mas ele não morreu. A outra que foi torturada, colocada na prisão. Todas essas pessoas, elas perderam tudo por causa de Jesus. Mas ali no café, nós sustentamos elas, a gente deu moradia, comida, e aí toda manhã nós tínhamos o nosso devocional e na segunda-feira nós tínhamos o nosso culto. E o café se tornou um lugar secreto para as mulheres virem na segunda noite. Eu tinha uma reunião onde mais de 25 mulheres muçulmanas vinham para ouvir da palavra de Deus. Mas os maridos achavam que elas estavam tomando um café
né, num restaurante. E na verdade elas estavam participando de um estudo bíblico. Deus, ele tem maneiras muito diferentes, a gente não pode limitar Deus. Deus tem maneiras muito diferentes. Eu vou confessar para vocês que eu tive minha resistência, achando que aquilo não é espiritual. Mas hoje eu olho para trás e vejo todos os frutos do café. E eu vejo que Deus, ele tem, né? Veja, vamos pegar o exemplo de José. José não foi um missionário. José não foi um pastor. José, ele foi um empresário, um empreendedor, mas ele salvou uma nação inteira da fome e o povo de Deus. Quando a gente entende o plano de Deus, né? Então Deus pode te usar da maneira como Ele quiser, os dons que Ele te deu. Ele sempre vai usar você já naquilo que Ele já te deu capacidade, naquilo que Ele já formou você para fazer de melhor. E sabe como a gente descobre isso? Através da oração. Regando com oração, com a intercessão, e Deus vai mostrando. E foi muito bom esse tempo que a gente esperou, de 7, 8 meses de resposta de Deus, porque nesse tempo de oração Deus foi falando, Deus foi dando palavra profética, Deus foi confirmando, e aí a gente andou na convicção de que Deus estava naquilo. Glória a Deus. E também é um aprendizado tremendo de como o Espírito Santo se move sobre a terra, tudo por amor, né? Para alcançar o perdido, né? E usando nas nossas vidas aquilo que Ele nos deu para a sua glória e louvor. Então, nesse sentido, tudo é sagrado, pode ser usado para a glória de Deus, né? E isso está acontecendo muito hoje no mundo, missionária Simone, não é mesmo? Sim, muito. Hoje, na verdade, o missionário tradicional, ele não consegue entrar nesses países, porque o governo, ele pergunta: o que você vem trazer para mim? Você não gera emprego, você não paga imposto, qual que é a diferença que você está aqui fazendo na sociedade? Então, nesses países, principalmente de povos não alcançados, qual que é o missionário que é recebido de braços abertos? É o médico que vai implantar um hospital, é a enfermeira que vai implantar um posto de saúde, é a pedagoga que vai implantar uma escola, porque são essas necessidades. E são recursos, pastora, que você alcança muito mais que a igreja, porque você alcança a família, você alcança toda a comunidade e você tem muito mais acesso. Através do café, a gente teve acesso a muitas embaixadas e falar de Jesus. Eu me lembro nós orando pelo embaixador dos Estados Unidos, né? E ele chorando e pedindo oração, e depois ele ia no nosso café para orar para o meu marido orar por ele. Mas aquele homem, provavelmente ele não ia entrar numa igreja, mas ele estava conhecendo Jesus através de uma estratégia de Deus. Eu me lembro de um muçulmano vindo no café e eu vi que ele estava num ar de desespero e ele veio pegar um lanche. E geralmente a gente não fala muito com os homens nos países muçulmanos, né? Mas eu me lembro que meu marido não estava ali e eu falei para ele: está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? E aquele homem não se aguentou. O homem, os senegaleses, eles são muito altos, né? Estão quase 2 metros de altura. E ele, enorme, começou a chorar. E ele falou assim: a minha mulher está no hospital entre a vida e a morte. E ali então eu tive a oportunidade de orar por ele. Num café, que ele nunca ia receber uma oração em nome de Jesus em outro lugar. Então, são estratégias de Deus, não importa o que você esteja fazendo, se você estiver fazendo com a motivação correta, com o coração para abençoar. Sim. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Sendo um instrumento de Deus, né? Tozer fala sobre isso, né? Na nossa lição, até no comentário nós temos ali, né? Não é o que o homem faz que determina se o seu trabalho é sagrado ou secular, mas o porquê ele faz. Então ele trabalha aqui que a diferença está na motivação, né? É o que te motiva. E é claro, também tem que estar na direção de Deus, né? Mas se você tem a motivação correta, dirigido por Deus,
nada pode segurar, né? O Espírito Santo vai fazer a obra onde você estiver, né? Em qualquer lugar. E aí vem uma questão interessante para os intercessores. Nós precisamos orar para que Deus levante pessoas, né? Profissionais no mundo, né? Principalmente profissionais que vão gerar empregos para os perseguidos, para que eles possam sustentar a família enquanto eles servem a Jesus. Porque quando eles aceitam a Jesus, a família toda abandona. Então, o que acontece? Isso é frequente. Você aceitou Jesus, a família sabe, o pai já liga para o emprego da pessoa e fala assim, o meu filho aceitou Jesus, despede ele, enquanto ele não voltar para o Islã, você não dê emprego. E toda a comunidade fica sabendo, então ninguém dá emprego para ele. Meu Deus, terrível. É uma perseguição sistemática. Sim. Né? Então, olha aí, para você orar, né? Você está aprendendo como orar com sabedoria pelas nações, povos não alcançados, pela Igreja de Cristo no mundo. Então você está aprendendo como alcançarmos com o Evangelho as nações, né? Então nós precisamos orar dentro desses temas que nós estamos aqui falando com vocês. Mas missionária Simone, 20 anos de África, essas experiências todas tão tremendas, e a missão continua? Sim, sempre vai continuar, né? Porque o coração de Deus é missionário, então se não arde missões no nosso coração, tem alguma coisa errada, né? E continua, e principalmente fazendo o que eu estou fazendo agora, né? Incentivando vocês, mobilizando vocês para estar orando, está realmente levantando intercessores, pessoas, né? Está acompanhando pessoas dentro do campo missionário, e Deus tem nos dado outras estratégias também para fora do campo. Então, uma das coisas que Deus tem nos dado, né? O meu marido, o Fábio, ele é engenheiro de computação. E ele Deus deu um dom para ele, que é o dom também da língua, né? Ele fala muitas línguas. E o que a gente viu no mundo muçulmano, olha como Deus reverte aquilo que o diabo faz, Deus reverte para a glória dele. O que acontece no mundo muçulmano? A Arábia Saudita, ela investe muito na tecnologia no mundo muçulmano. Você vai para os países mais pobres, muçulmanos na África, mas você tem internet 24 horas lá na tribo, lá onde que não tem nada, onde que não tem água encanada, mas tem internet. E nós estamos usando isso para que as pessoas conheçam a Jesus. Glória a Deus. E o que tem acontecido, né? Ele tem traduzido histórias ilustradas da Bíblia na língua, nos dialetos, e as pessoas então têm acesso a essas histórias ali. Veja, você está olhando o celular, né? Você não está lendo a Bíblia, então ninguém vai descobrir, né? É uma estratégia muito de Deus mesmo. E muitas pessoas, então, têm recebido o Evangelho através disso. E uma coisa bem interessante, que um missionário na Itália nos contactou, que está usando o material, né, que ele fez principalmente pelo povo Olof, o povo senegalês, e que tem uma comunidade muito grande de imigrantes na Itália, e ele não sabia como transmitir o Evangelho, ele está usando, então, usa o aplicativo, as histórias ilustradas com áudio, tudo na própria língua, para evangelizar, e já tem resultado. Aleluia! Que lindo, não é mesmo? Você veja, se você está na presença de Deus, se você serve a Deus do teu coração, tua vida é entregue no altar de Deus, você vai produzir fruto. E o Espírito Santo, ele vai te levar, né, para alcançar vidas aonde ele tem propósito, da forma que ele quiser, e usando os teus dons e os teus talentos. E é o que esse tema de hoje nos fala, né? E nós temos aqui um exemplo conosco, né, de uma família missionária que foi usada dessa forma, né? E que lindo, que seja uma inspiração para você, que o Espírito Santo esteja ministrando o teu coração também nessa semana, a partir do que nós ouvimos aqui. Amém? Nós vamos orar agora. E vamos orar para que Deus esteja levantando nas nações, né? Nós, como intercessores do Amai, nós vamos orar que Deus levante profissionais, que Deus levante pessoas chamadas, pessoas que usem suas profissões para a glória de Deus, que não temam ir para o campo missionário,
dar mesmo suas vidas, né, para servir com todos os talentos que Deus lhes tem dado para abençoar a obra dele. Pedi para a missionária Simone, nessa série, ela está orando sempre, mas ela tem conhecimento de causa, né, e paixão, e nós vamos concordar com ela aqui juntos em oração. Amém. Deus, o Senhor, Pai, é que nos capacita, o Senhor que capacita para as profissões. Pai, o Senhor é um Deus tão criativo, Senhor, Pai, tem tantas maneiras de nos usar, Senhor amado. E Deus, nós não queremos limitar o Senhor, Pai. Nós queremos, Senhor, dizer para o Senhor que o Senhor possa primeiramente fazer na nossa vida aquilo que o Senhor quiser. Amém. Que o Senhor nos mostre. Deus, eu sei, Senhor, que tem pessoas agora que estão nos assistindo e que estão pensando: ah, eu podia usar isso, eu podia fazer aquilo para evangelizar, para levantar recursos. Pai, sim, Senhor, faz prosperar essas ideias. Amém. Abençoa, Senhor amado. Abre portas, ó Deus, que, Senhor amado, elas tenham coragem de ter esses passos de fé, e o Senhor vai prover, o Senhor vai prover o necessário, porque o Senhor já deu o talento, esse talento, Senhor, que está enterrado, que, Senhor, essa pessoa que tem essa habilidade e que o Senhor está falando agora, Senhor amado, que o Senhor, Pai, possa estar ressuscitando esse talento e que o Senhor possa estar usando, Senhor amado, para, Senhor, fazer missões, para alcançar vidas, em nome de Jesus. E nós oramos, Senhor, por um exército, Senhor, de empreendedores. Ah, Deus, nós oramos, Senhor amado, por um exército do Senhor, Pai. Homens e mulheres, Senhor, profissionais. E, Senhor amado, ó Deus, dentistas, Senhor amado, médicos, professores, Senhor, empresários, pessoas, Senhor amado, que trabalham, Senhor amado, com investimentos. Deus, com importação e exportação. Deus, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor os levante, Senhor amado, nos quatro cantos da terra. Amém. Que o Senhor levante para sustentar, amém, Senhor, a tua igreja, amém, para sustentar os perseguidos, para sustentar, Senhor amado, missões. Amém. Deus, que, Senhor amado, essa última colheita, Senhor amado, Deus, em nome de Jesus, o Senhor use, Senhor, o Senhor use os talentos, amém, o Senhor use os dons, que o Senhor use, Senhor, aquilo que talvez as pessoas pensem: ah, isso aqui é natural, mas não é natural, tudo é sagrado, tudo é para o Senhor, tudo é para a tua glória, Deus. E Deus, faz prosperar, faz prosperar. E quando vier o dia da prosperidade, como José, Senhor, ele entendeu o teu plano. Deus, que, Senhor amado, Senhor, essas pessoas entendam, Senhor amado, que o Senhor vai usar, Deus, os recursos, os talentos para alcançar muitos povos, Pai. E nós oramos, Senhor, por um despertar da tua igreja, Senhor. Uma igreja equipada, Senhor amado, equipada, Senhor, com profissionais, com pessoas, Senhor amado, onde, Senhor, vão proclamar a tua palavra, sim, com excelência nesses lugares, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Continue essa semana em oração pelo que você aprendeu hoje aqui. Que o Espírito de Deus use você para ser um abençoador da obra do Senhor no mundo. Amém.